Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical para iniciarmos a primeira parte da Escola Bíblica, que consiste na apresentação de algumas respostas através de vídeos das nossas perguntas que foram formuladas para esta Escola Bíblica. E eu quero convidar a sua atenção então agora para a continuidade do nosso assunto da Escola Bíblica, que está com o tema ainda, né? O preparo para a igreja, o preparo da igreja para o arrebatamento. A nossa base bíblica está no livro de Cantares de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 6, e alguma referência ao capítulo 7. E nós estamos fazendo uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos que são encontrados no livro de Cantares de Salomão e que também se cumprem nos nossos dias na questão do preparo da igreja para o seu arrebatamento. Vamos então à nossa primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje. E a primeira pergunta, ela diz assim, vamos ler. Lendo Cantares, capítulos 1 a 6, vemos profeticamente o projeto de Deus para o homem, tendo como referência os diversos momentos do dia profético de Deus. Identifique os diversos momentos desse dia, fazendo a aplicação profética de cada um deles e cite os textos. Muito bem, nós temos a letra A, a madrugada, letra B, a manhã, letra C, o meio-dia, letra D, a tarde, letra E, o cair da tarde, letra F, a noite e letra G, a meia-noite e, por fim, a letra H, o novo dia. Agora, para nos dar essa resposta, nós vamos contar com alguns irmãos que vão participar, cada um dando a resposta de uma das letras, faltando algumas, naturalmente. Mas nós vamos ver primeiramente lá do Rio de Janeiro, o nosso irmão Eduardo. Eduardo, ele é obreiro da nossa igreja no Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. E logo depois iremos para, ainda no Rio de Janeiro, para Barra Mansa, a cidade de Barra Mansa, onde ali a nossa irmã Graziele Oliveira, ela vai nos dar a resposta da pergunta 1, letra B, não é? O primeiro é pergunta 1, letra A, pergunta 1, letra B, B de bola. Depois a letra C, letra C, será respondida pela Larissa. A Larissa é uma jovem que pertence à nossa igreja lá na Serra, aqui próximo de nós, no estado do Espírito Santo. Depois a letra D, a 1, letra D, será respondida pela irmã Sandra Souza. Ela é uma senhora da nossa igreja lá de Rio Verde, no estado de Goiás. Depois iremos a letra G, a pergunta 1, letra G, lá no Rio Grande do Norte, a Marina Carrilho, é uma senhora da nossa igreja em Natal, capital do Rio Grande do Norte. E por último, voltaremos ao Rio de Janeiro, na pessoa do Eduardo, novamente, que vai nos responder a parte final, que é a letra H da nossa pergunta de hoje. Vamos então a todas essas respostas em sequência. Madrugada, capítulo 1, versículo 1, Jesus com a igreja primitiva como filho do homem. A paz do Senhor, resposta 1B da EBD. Amanhã, Cantares 1, versículos 5 e 6. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, vou estar respondendo a pergunta de número 1, letra C, que fala sobre o período do meio-dia. A gente pode encontrar esse período em Cantares capítulo 1, versículo 7, que diz: Diz-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia, pois por que razão seria eu como que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? É o período do meio-dia, ou o período do cansaço, do mormaço, onde grande parte do serviço já foi feito, mas ainda há serviço a fazer. E como que deve estar a igreja nesse momento? A igreja tem que estar atenta a esse período para que ela não deixe se abater e para que não venha a ocorrer um declínio espiritual. Temos que estar sempre vigilantes para que ao meio-dia, mesmo com grande parte do serviço feito, nós estejamos atentos para que ainda tem muito a se fazer. Não podemos dormir, não podemos descansar neste momento e sim estar atentos a cada palavra que o Senhor revela para a gente em Cantares. A paz do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou responder a pergunta de número 1, letra D, em Cantares, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra. Nesse versículo, na expressão desejo muito a sua sombra, nos fala do conforto diário que temos na pessoa do Senhor Jesus. Mesmo que diante das lutas, das provas,
que nós temos enfrentado todos os dias, nós temos a sombra do Onipotente. A sombra onde nós podemos descansar e depositar diante do Senhor as nossas angústias, os nossos anseios. Na sombra do Onipotente, na sua sombra, nós temos o refrigério, nós encontramos forças para a nossa caminhada. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, em resposta à pergunta de número 1, letra G, Cantares 5:1 aponta para a meia-noite, que representa profeticamente o momento do arrebatamento da igreja. A igreja fiel não é vista mais como noiva, mas como esposa, pois é o momento das bodas. E o texto diz: Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Este é o momento no qual tudo aquilo que nos foi dado, seja a palavra revelada, os louvores e tudo aquilo que ofertamos ao Senhor, nossa adoração, é consumado. É o momento triunfal no qual encontraremos nosso Redentor face a face. A paz do Senhor Jesus. Novo dia é o capítulo 6, versículo 10. A aurora, o dia eternal, onde que a igreja estará com o Senhor Jesus reinando 1000 anos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, o Eduardo respondeu muito brilhantemente a nossa pergunta a 1, letra A, e também a letra H. É bem verdade que ele deu também outras respostas que foram muito boas, mas nós aproveitamos essas duas porque estavam faltando, né, nas respostas dadas pelos nossos irmãos. E ele respondeu muito bem que a letra A está relacionada à madrugada, o momento em que o Senhor Jesus inicia ali o seu ministério, né, ainda antes da descida do Pentecostes, quando se cumpre ali as profecias, né, do Velho Testamento, Malaquias capítulo 4, verso 2, também Isaías capítulo 9, também se cumpre ali, né, mostrando exatamente o dia que estava para nascer. Então era madrugada, muito bem colocado. E depois temos a Graziele, a irmã Graziele, ela falando ali a respeito da manhã desse dia. Amanhã, o momento em que a igreja se desponta, né, como a igreja que é considerada ali queimada pelo sol. O sol resplandeceu sobre mim, não olheis eu ser morena, mas o sol resplandeceu sobre mim. Muito boa também a resposta da letra C, que foi a Larissa, respondendo ali a respeito do momento do meio-dia, o momento do cansaço do meio-dia, um momento também que se dá no restante do dia, né? O mormaço do sol, as lutas que a igreja passou nesse período, né? Então é uma profecia mostrando o tempo da igreja aqui no livro de Cantares de Salomão, cada tempo. Depois a letra D falando a respeito da sombra, né? O cair da tarde, aquela hora em que a sombra, a irmã Sandra falou muito bem, a sombra do conforto da presença do Senhor. Desejo muito a sua sombra. A igreja sempre desejou estar debaixo da sombra do Senhor Jesus para sempre. É o desejo do arrebatamento, desde o início, né? Quando na igreja primitiva ainda, os irmãos já desejavam encontrar-se com o Senhor e o arrebatamento da igreja sempre foi desejado, sempre foi ansiado pela igreja, porque ela vai descansar para sempre à sombra do Onipotente. Muito bem colocado pela nossa irmã Sandra, lá de Goiás. Depois a letra G, Rio Grande do Norte, a Marina também falando muito bem, Marina, a respeito do momento que fala do meio-dia também, né? Esse detalhe muito importante relacionado, que aponta a meia-noite, né? Desculpa, ela falando da meia-noite em Cantares capítulo 5, verso 1, quando ali se cumpre o momento triunfal, né, do Senhor Jesus assentado à mesa e convidando a igreja para banquetear com ele para sempre, né? O capítulo 5, verso 1. E depois do final, novamente, o Eduardo abordando ali a aurora do novo dia, aquele período, ele cita ali Cantares capítulo 6, verso 10, né? Que fala: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol. Nós citamos também o capítulo 7, verso 12, né? Quando foi citado ali o capítulo 7, verso 12, levantemo-nos de manhã, né, para irmos às vinhas, ou seja, é aquele dia do milênio que a igreja vai viver, é o novo dia, é o milênio com Cristo. Muito bem colocado. Naturalmente, algumas letras faltaram a resposta, como é o caso aqui da letra F, que é a noite, né, o momento da noite que nós estamos vivendo, a transição desse momento
até a meia-noite, conforme a próxima pergunta que iremos fazer a abordagem dela. Muito bem, vamos então agora à nossa próxima pergunta, que é a pergunta 2. Nós só temos 2 perguntas, e essa pergunta, ela diz assim, vamos ler. Considerando as respostas da questão anterior, ou seja, todas aquelas letras, né? Identifique o momento histórico e profético que a igreja vive em nossos dias, justifique a sua resposta. Então nós vamos ter 2 respostas e os irmãos vão dar nessas respostas as suas justificativas, porque estão respondendo isso, né, dessa maneira. Então vamos ver primeiramente uma primeira resposta do estado da Bahia. É a nossa irmã Rosineide Gonçalves. Ela é uma senhora da nossa igreja lá, do grupo de senhoras, né, da nossa igreja de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Nós vamos depois para o estado de Pernambuco. E lá em Pernambuco, o Elimar Rodrigues, que é o diácono da igreja lá de Caruaru, também vai dar uma resposta. Vamos ouvir então as 2 respostas da pergunta 2. Irmãos, a igreja está vivendo a passagem da noite para a meia-noite. O momento se aproxima. Todas as profecias estão se cumprindo. As trombetas estão tocando, mas as profecias estão se cumprindo. Então nós estamos vivendo a passagem da noite para a meia-noite. É um momento profético. Estamos vivendo um momento profético. Para lermos da palavra o momento profético da noite, nos fala em Cantares, capítulo 3, versículo 1, que fala assim: de noite em meu leito, busquei aqueles a quem ama a minha alma. Busquei, porém não o achei. E quando falamos do momento profético da meia-noite, que é o momento a qual a igreja aguarda com tanta ansiedade, venham ao meu jardim, minha irmã, noiva minha, para colher a minha mirra com o meu bálsamo, para comer o meu favo com o meu mel e beber o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. A igreja anseia por este dia. Maranata, o Senhor Jesus vem. Irmãos, a paz do Senhor, respondendo à pergunta número 2, a igreja ela está vivendo a passagem da noite para a meia-noite, pois a igreja fiel ela tem buscado ao seu amado não na acomodação, como a igreja infiel, mas ela tem vivido uma experiência de salvação. Amém? A todos a paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos? Muito boas as respostas, né? O Elimar falando a respeito do momento da passagem, né, entre a noite e a meia-noite. Capítulo 3, verso 1 de Cantares e capítulo 5, versículo 1 também de Cantares. Ou seja, o momento da noite e o momento da meia-noite. Nós estamos nesse momento de transição, esse momento de preparo, esse momento que nós identificamos, né, como o próximo da meia-noite. Momento que as trombetas estão tocando, né, conforme a irmã Rosineide falou muito bem, as profecias estão se cumprindo. Então essa hora é a hora que a igreja está vivendo o momento do breve, né, quando os tempos estão sendo abreviados para a volta do Senhor Jesus. Então é exatamente essa identificação desse momento histórico e também profético, o tempo do fim que nós estamos vivendo. O tempo em que se cumpre a profecia do Senhor Jesus, quando ele falou que nós estaríamos vivendo o princípio de dores, né? Mateus capítulo 24, verso 8. Então, tudo isso está relacionado à justificativa dessa resposta, né, dos irmãos, muito bem colocada, o momento da passagem da noite para a meia-noite. Então, esse é o tempo profético. E nós estamos vendo na história isso se cumprir nesses últimos tempos, pelos acontecimentos, né, que têm ocorrido cumprindo a palavra de Deus nos nossos dias. Muito bem colocado aqui pela irmã Rosineide e também pelo irmão Elimar, diácono lá de Caruaru. Irmã Rosineide é do grupo de senhora da nossa igreja em Teixeira de Freitas. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmãos, pela resposta de vocês. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, vamos para a nossa última agora, que é para crianças, intermediários e adolescentes. É a última pergunta. E esta pergunta, ela teve uma comparação, né? Lendo Cantares, capítulo 3, versos 1 e 5. 1 e 5. Faça uma comparação com o que está escrito em Mateus, capítulo 25, versos 4 a 6, e identifique qual o momento profético que a igreja está vivendo e como devemos estar com nossas candeias, ou seja, como nossas candeias
devem estar nesse momento profético. Nós vamos ter algumas respostas, nós vamos comentar uma por uma, porque vale a pena receber a resposta das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Primeiro nós vamos lá na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, ouvir ali as nossas crianças. Crianças, a paz do Senhor Jesus, vamos ver a resposta de vocês lá de Cascavel, lá no estado do Paraná, amém? Respondendo a pergunta número 3, identifique qual o momento profético que a igreja está vivendo e como devemos estar com as nossas candeias. Estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus e devemos estar sempre vigiando para nossas candeias estar acesas. A paz, Senhor Jesus. Amém, crianças, a paz do Senhor Jesus. Muito bem respondida a pergunta da professora, né? Que a irmã fez a pergunta, a tia fez a pergunta, porque na verdade esta é a resposta, né? Nós estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus e por isso devemos estar vigilantes para que as nossas candeias estejam sempre acesas na presença do Senhor. Muito bem colocado, porque é exatamente essa comparação entre Cantares capítulo 3, verso 1 e verso 5, e também Mateus capítulo 25, verso 4 ao verso 6. Estamos com candeias acesas, preparados para o encontro com o Senhor. Então agora nós vamos ao estado de São Paulo. São Paulo, e lá as crianças da classe de intermediários, lá de São José dos Campos. Crianças, agora eu quero ver a resposta de vocês. São José dos Campos. Respondendo a pergunta das crianças, Vivemos um momento breve, o preparo do arrebatamento. Devemos estar com as nossas candeias acesas. A paz do Senhor Jesus. Amém, crianças? Muito bem identificado, né? Vivemos o momento do breve, muito bem colocado. É o preparo da igreja para o arrebatamento. É a resposta que foi dada ali pelos intermediários. E depois as crianças complementando, né? Devemos estar com as nossas candeias acesas. Deus abençoe grandemente essa classe, né? Duas classes juntas, respondendo aqui a nossa pergunta lá na igreja de São José dos Campos. Que bênção, glória a Jesus. Vamos continuar agora com as nossas crianças também e vamos para o Distrito Federal, lá em Brasília. E de lá, os intermediários também da nossa igreja em Brasília vão dar mais uma resposta. Vamos lá, crianças, agora é a vez de vocês lá do Distrito Federal. O momento profético é a meia-noite. A igreja fiel está preparada para a volta do Senhor Jesus, pois a sua candeia está cheia de azeite. A paz do Senhor, eu vou ler Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouvimos um clamor. Aí vemos todos sair dela encontro. A paz do Senhor Jesus. Amém, muito bem identificado, né? A comparação muito bem feita, porque o momento profético aponta para a meia-noite. Então esse é o momento profético que a igreja está vivendo. E a igreja fiel, ela já está preparada. Essa expressão é muito boa, porque em Apocalipse capítulo 19 está escrito isso lá. Né? E a noiva e a esposa já se aprontou, ou seja, a igreja já está preparada para a volta do Senhor Jesus. Por que ela está preparada? Porque a sua candeia está cheia de azeite. É a hora que o Espírito Santo está derramando o azeite, né? A bênção do Espírito Santo sobre a igreja, a candeia da igreja está cheia de azeite. E vocês também, as crianças, intermediários, adolescentes, com a candeia cheia, o coração cheio da bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vamos então à nossa última agora, e do Distrito Federal nós vamos partir agora para os Estados Unidos, lá na costa leste, lá no estado de Massachusetts. Vamos à nossa igreja lá em Worcester. E quem vai nos dar a resposta lá é a Luísa Teixeira. Ela é da classe de adolescentes da nossa igreja em Worcester e ela vai nos dar a resposta em inglês. Vamos lá então, Luísa, a paz do Senhor, irmã. Praise the Lord. To answer question number 3, the comparison between Songs of Solomon and Matthew is we are living in the prophetic time of night where the world is living in darkness, but the faithful church has the oil of the Holy Spirit. So
so the Lord can recognize our faces when he returns. Like it says on Matthew 25, verse 6, at midnight the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Peace of the Lord. Amém, Luísa? Estamos sim vivendo o tempo profético da noite. Essa noite em que o mundo está vivendo em trevas, mas a igreja fiel, ela tem o óleo do Espírito Santo, né? Para que o Senhor possa reconhecer os nossos rostos, né? Quando o Senhor voltar. Que a palavra do Senhor fala realmente ali em Mateus capítulo 25, né? Versículo 6. À meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Muito boa a sua resposta, Luísa. Que Deus abençoe, louvado seja o Senhor. E Deus abençoe grandemente as nossas crianças, intermediárias e adolescentes da nossa igreja em Worcester. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Assim chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, da primeira parte da Escola Bíblica Dominical. E queremos aqui, mais uma vez, aproveitar para recomendar sempre aos irmãos, quando fizerem gravações, procurem, por favor, observar se na hora que você está gravando o vídeo, não tem, às vezes, um cachorro latindo, ou às vezes alguém falando muito alto por perto, ou às vezes um carro que passa, um avião que passa. Se você perceber isso, para e grava de novo, sem barulho, para que não haja interferência. Alguns vídeos chegaram com interferências e nós não podemos apresentar porque o barulho de fora suplanta o barulho da resposta, né? A voz da resposta. Então é mais uma recomendação que nós fazemos sempre para os irmãos para aperfeiçoamento das gravações de vídeos, especialmente para as nossas crianças, intermediários e adolescentes. Amém? Vamos então agora recomendar o seguinte: não saiam deste canal, mas permaneçam conosco, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós iremos apresentar o conteúdo doutrinário, ou seja, a informação da doutrina da Escola Bíblica Dominical, e você vai receber uma grande bênção aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Até lá então, que Deus abençoe. Thank you.